Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, escutados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de... Dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos em Cristo, também os que nos acompanham em suas casas. No Evangelho de hoje, Jesus volta à sua terra natal, depois que ele havia iniciado a sua missão pública, pregando a chegada do reino em vários lugares, mas agora ele retorna à sua terra natal para anunciar também aos seus conterrâneos a chegada do reino de Deus. Num primeiro momento, aquele povo ficou admirado com a sabedoria de Jesus, com a sua inteligência e palavras, e começaram a questionar: mas de onde lhe vem tudo isto? De onde ele recebeu toda essa sabedoria? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Seus irmãos e suas irmãs não moram aqui conosco? Ou seja, os seus parentes não moram aqui conosco? Ele não é Jesus, aquele que foi criado com a gente, que cresceu no meio de nós? E diz São Marcos que pela falta de fé daquela gente, Jesus não pôde realizar milagre algum. Que triste, hein? Na sua terra natal, onde ele queria também realizar os prodígios da chegada do reino de Deus, ele não pôde realizar milagre algum pela falta de fé do seu povo. Seus conterrâneos ficaram presos às meras categorias sociais que regem a vida de qualquer pessoa. A origem de Jesus, seus vínculos familiares, o grau de familiaridade que tinham com Jesus, suas raízes. Ele havia nascido e havia crescido com aquele povo. Nascido não, né? Porque ele nasceu em Belém, mas desde criança foi criado em Nazaré, cresceu. Conseguiram dar um salto na fé, a fim de acolher Jesus como o enviado de Deus. Deus não age na vida de muitas pessoas porque não tem fé. Para uma grande maioria neste mundo e até dentro da igreja, fé seria apenas acreditar que Deus existe, ou acreditar que Jesus existiu na história e morreu na cruz. Para uma grande maioria, a fé seria apenas isso. Mas a fé como dom de Deus, como virtude sobrenatural,
É muito mais do que apenas acreditar que Deus existe e que Jesus morreu na cruz. A fé que Deus deseja nos dar como dom é acreditar firmemente que Ele existe, mas Ele quer existir para viver na minha vida. Ele quer fazer parte da minha vida. Ele quer me dar a sua própria vida divina para a minha felicidade plena. A fé não é apenas acreditar que Jesus morreu na cruz, mas é acreditar que Ele morreu na cruz por mim e por todos, mas numa experiência pessoal de abertura para a graça de Deus. A fé é eu acreditar que Jesus morreu na cruz por mim, pela minha salvação. Foi isso que mudou a vida de São Paulo, hein? Antes era o terrível Saulo que perseguia os cristãos, mas depois que ele descobriu que aquele Jesus de Nazaré havia morrido na cruz também por ele, ele mudou de vida e se tornou o apóstolo mais apaixonado por Jesus. Ele mesmo vai dizer isso em uma de suas cartas. Ele se entregou por amor de mim. Enquanto uma pessoa não faz essa experiência pessoal de ser ferida pela cruz de Cristo e sentir no seu coração, acolher essa verdade na sua própria vida, que Jesus morreu na cruz por nós, enquanto uma pessoa não faz essa experiência pessoal, ela não tem a fé verdadeira no seu coração. Para uma grande maioria neste mundo, fé significa apenas acreditar que Deus existe, né? Mas Ele existe sim, existe e me ama de forma incondicional, caminho para a sua bem-aventurança eterna na glória do seu reino. Fé é isso. Eu creio que Deus existe, mas Ele existe para fazer parte da minha vida, e por isso eu preciso dar espaço para Ele na minha vida. O que adianta eu dizer que tenho fé, mas eu não dou espaço para Deus na minha vida? É como um casal unido pelo sacramento do matrimônio. Vou dar um exemplo aqui. O esposo fala que ama a esposa, mas não confia na esposa. Às vezes a esposa não dá nenhum motivo, e o esposo está ali, só desconfiando, só difamando a imagem da própria esposa. Isso não é amor. O amor confia no outro. A fé deve me fazer viver numa profunda confiança em Deus, porque se eu não confio em Deus, eu não tenho fé de verdade. Olha, queridos irmãos, se nós perguntarmos para muitas pessoas neste mundo: você acredita que Deus existe? Talvez 90% vão responder: sim, eu acredito. Mas se depois você voltar a perguntar: mas você está permitindo que Deus tenha espaço na sua vida? Aí, qual deverá ser a resposta de muitos, hein? A fé, como dom sobrenatural que vem de Deus, é como uma sinergia. Quem aí fez curso de eletrônica sabe o que é uma sinergia, né? É uma energia a dois, né? É quando o positivo se casa com o negativo, e é um casamento perfeito, porque isso gera a energia que se necessita para colocar em funcionamento qualquer aparelho. A fé é como uma sinergia, uma energia a dois. Eu em Deus
Eu querendo viver a minha vida em Deus, e eu permitindo que Deus viva em mim. A fé verdadeira é aquela que permite Deus viver em aliança conosco, aliança de vida, aliança de amor. Por isso que eu citei o exemplo do matrimônio. A fé é como um casamento. Um casamento só pode dar certo se um confia no outro, se um é fiel ao outro. A fé é como um casamento com Deus. Porque a Bíblia nos fala, aí você pode olhar depois na sua casa, na carta aos Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que eu leio essa frase eu fico escandalizado, né? A carta aos Hebreus nos fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé o ser humano não consegue dar espaço para Deus agir em sua vida. É o que aconteceu com os conterrâneos de Jesus. Jesus não pôde realizar ali, na sua terra natal, milagre algum, apenas algumas curas de alguns doentes. E ele não pôde realizar milagre algum porque não tiveram fé em Jesus. Só conseguiram ver Jesus como mais um que havia sido criado no meio deles. Caríssimos irmãos, o que são os inúmeros milagres que Deus pode realizar em nossa vida? Porque pela fé, Deus pode realizar coisas grandiosas em nossa vida. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O que são esses milagres que Deus quer realizar em nossa vida? São as recompensas do seu amor e da sua bondade para quem crer nele verdadeiramente. Deus recompensa quem crer nele. Deus recompensa com graças grandiosas quem aposta a sua vida nele. Ele é um bom pagador de promessas, mas para quem crer nele de verdade. Agora, eu preciso fazer uma advertência para nós. Em relação à fé, temos que ter muito cuidado em não querer transformar Deus num mero milagreiro. O que seria isso? É o que muita gente faz por aí. E pode acontecer até no meio de nós, querer transformar Deus num mero milagreiro, ficar correndo atrás de Deus só para alcançar os milagres que desejam receber dele. E se não recebe esses milagres, brigam com Deus. Isso aí seria transformar a fé em puro interesse. Tem uma música de nossos irmãos evangélicos que tem sido cantada muito, e gosto muito dessa música. Aquilo que é bom uns para com os outros temos que saber partilhar, né? Essa música diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Essa fé que você tem? Essa fé que eu tenho? Se Ele me atender, Ele é Deus, mas se Ele não me atender do jeito que eu quero, continua sendo Deus da minha vida. Eu continuo crendo nele. Porque para muitos, fé seria como criar um alçapão para fazer Deus cair nas armadilhas de nossos puros interesses pessoais. Seria prender Deus como se Deus fosse um pássaro, né? Aí eu procuro aprisionar Deus nos meus interesses, e se Ele não me atender, Ele deixa de ser o Deus da minha vida. Quantas pessoas estão brigadas com Deus porque Deus não lhes atendeu? E olha, até digo algo para nós, hein? Tem certas teologias que ficam aí só falando de
injustiças sociais, como se o Evangelho fosse apenas para resolver os problemas sociais deste mundo, como se fosse possível criar um paraíso aqui na terra. E muita gente não reconhece que o maior injustiçado, sabe quem é? É Deus. O maior injustiçado é Deus, porque a gente coloca muitas coisas na conta dele, para ele pagar, sendo que ele não merecia receber essas contas. A gente fica colocando muitas culpas nos ombros de Deus, sendo que ele não merecia isso. Vou dar um exemplo. Antes de eu ser padre, é melhor falar assim, né? Conheci a história de uma mãe que um dia passou por um grande drama na sua vida, e era uma pessoa de caminhada de igreja, era uma pessoa de uma fé praticante. O filho meio perdido no mundo, baladas, cervejadas, e um dia foi para uma dessas festinhas de aniversário, bebeu além da conta, saiu com o seu carro dirigindo, veio atropelar uma moça, matou essa moça. Ele ainda ficou alguns meses no hospital internado. E é claro, qual é a mãe que não vai rezar pela cura do seu filho? Qual é a mãe que não vai querer que o seu filho se salve? Então essa mãe começou a rezar e começou a pedir oração para as pessoas, para que o seu filho em estado grave no hospital pudesse se recuperar. E o filho veio a falecer depois de alguns meses. Essa mãe ficou tão enraivecida com Deus, que ela disse: a partir de hoje eu não creio mais em Deus. Eu tive que falar para essa pessoa, para tentar ajudá-la a olhar a realidade com mais realismo. Minha filha, o que aconteceu na sua vida, na vida do seu filho, foi uma tragédia sem fim. Só Deus pode consolar o coração de uma mãe que perdeu o seu filho, não importa as circunstâncias. É filho, mesmo sendo marginal, é filho. Ah, padre, mas eu não acredito neste Deus. Eu pedi tanto pela cura do meu filho e Deus não o curou. Primeiro eu fiz uma outra pergunta: e quem disse que ele não curou? A gente fica achando que a cura mais importante é a cura do corpo, das doenças, e muitas vezes não, hein? Se lembra daquele paralítico levado por 4 pessoas no seu leito ao encontro de Jesus? Ele queria ser curado da sua paralisia física. O que é que Jesus fez no primeiro momento? Meu filho, teus pecados estão perdoados. Ou seja, aquele paralítico precisava mais de uma cura espiritual do que física. E muitas vezes a cura que a gente mais precisa é a da alma, é a do espírito, para que a gente se abra para a graça de Deus, se converta e um dia mereça a sua bem-aventurança eterna. Porque o que adianta eu ser curado fisicamente e me perder neste mundo e perder a felicidade eterna? Jesus mesmo disse uma vez: é melhor, se um dos teus olhos te leva a pecar, arranca ele, porque é melhor você entrar no céu com apenas um dos teus olhos, do que com os 2 e parar no fogo eterno. Se tua mão te leva a pecar, arranca, porque é melhor você entrar no reino dos céus com apenas um dos seus membros, do que com os 2 membros ir para o fogo eterno. Deus não pensa a nossa felicidade apenas para este mundo, não. Nós é que somos assim. A gente faz de tudo para ser feliz apenas nessa vida, e até colocando em risco perder a felicidade eterna.
Por isso que os pecados nos dominam, porque a gente quer ser feliz a qualquer custo nesta vida terrena, e podemos colocar em risco a felicidade eterna. Mas Deus, quando olha para a nossa felicidade, não é apenas para este mundo, mas sobretudo para a nossa felicidade na glória do seu reino. Eu fiz essa pergunta para esta mãe: quem disse que Deus não curou o seu filho? Pode não ter curado fisicamente, mas quem sabe o seu filho naquele leito de dor, de enfermidade, ele veio se abrir para a graça de Deus e ele se converteu. Ah, padre, mas eu queria que meu filho fosse curado, estivesse aqui conosco. Eu não creio mais nesse Deus. Aí a gente tem que ser um pouco mais firme, né? Às vezes temos que ser firme com os nossos irmãos, sem perder a caridade, é claro, para ajudá-los a saírem de suas cegueiras espirituais. Eu falei: minha filha, qual é a culpa de Deus nessa história? Foi Ele que pediu para o seu filho se embriagar, foi Ele que pediu para o seu filho pegar o carro sem ter condições para dirigir, foi Ele que pediu ao seu filho para atropelar uma moça e tirar a vida dessa moça, foi Ele que pediu ao seu filho para agir de forma tão negligente assim. É muito fácil ficar colocando a culpa em Deus e a gente tirar as nossas próprias responsabilidades pelos nossos atos, porque toda ação gera uma reação, ou boa ou ruim. Se for uma ação boa, vai realizar uma reação boa. Se for uma ação ruim, vai realizar uma reação ruim. É a lei da física, não tem como ir contra essa lei. Se conhece a árvore pelos frutos. Uma árvore boa só vai dar frutos bons, uma árvore ruim vai dar frutos ruins. E eu não posso ficar colocando a culpa em Deus pelas consequências de meus pecados ou dos pecados dos outros. Queridos irmãos, a fé vive dessa certeza: Deus sempre agirá pelo meu bem, mesmo que Ele não me atenda como eu espero. Deus sempre agirá pelo meu bem. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus na minha vida, pois eu preciso crer que Ele sempre cuidará de mim da melhor maneira. Ele sempre cuidará dos meus da melhor maneira. A fé precisa se tornar esse ato de abandono confiante nas mãos de Deus. Que São Brás nos ajude a ter essa fé, né? Porque os mártires, olha, os mártires deram o testemunho supremo da fé em Cristo. Sabe por quê? Não tiveram medo de gastarem as suas vidas neste mundo, até mesmo de morrer por causa da fé, porque eles tinham uma certeza: se eu morrer por causa de Cristo, Ele me dará a vida eterna. E os mártires viviam dessa fé, né? O desejo da vida eterna acima de tudo, e por isso não tiveram medo de darem as suas vidas por causa de Cristo. Que São Brás interceda por nós, que nós tenhamos cada vez mais a verdadeira fé que deve mover a nossa vida neste mundo, a fé que confia em Deus, que aposta em Deus até o fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.